O Atualize desta semana está imperdível. Você vai conhecer um problema que afeta centenas de mulheres e homens também no mundo. Se chama a falta de autoestima. Vai saber o passo a passo de como adotar um animalzinho de estimação. A advogada Nayara Lima vai ensinar a preparar um prato típico do inverno, caldo de alho poró. O Atualize começa agora. A autoestima pode ser definida como a forma como enxergamos a nós mesmos. Ela expressa o quanto nos respeitamos e nos queremos bem. E isso é refletido nas situações em que nos colocamos e nas decisões que fazemos para nós mesmos. No entanto, no mundo inteiro, milhares de pessoas sofrem com a falta de autoestima. E é sobre isso que vamos falar agora. Convidamos a psicóloga Nívia Coutinho, que já participou com a gente aqui no nosso primeiro Atualize e foi tanto sucesso que chamamos de novo. Nívia, prazer ter você aqui. É um prazer sempre conversar com vocês. Agora, eu acho que a primeira coisa que a gente gostaria de ouvir de você é por que as pessoas são tão acometidas por esse problema de baixa estima. Então, autoestima, na verdade, é a forma como você se percebe e se relaciona com você mesma. E o quanto mais real é essa percepção, e o quanto melhor você for resolvido com você mesmo, melhor serão suas relações. Então, por exemplo, se você veio conversar comigo hoje, é porque você me estima de alguma forma. E eu te estimo também, porque eu estou conversando com você. Autoestima nada mais é do que essa forma que eu admiro o outro, direcionada para mim mesma. Quando eu faço isso bem, eu vou querer estar resolvida também nas minhas outras relações. Então, se eu estou segura, se eu estou tranquila, eu vou querer coisas melhores para mim. Por outro lado, se isso é mal resolvido, se eu tenho questões em mim que eu não aceito, que são difíceis de entendimento, que são difíceis de aceitação, eu vou ter também dificuldade nas minhas outras relações. Isso é em qualquer área da minha vida. Então vamos falar um pouquinho dos fatores, né, que favorecem com que as pessoas tenham problemas com a autoestima. O que hoje incomoda mais? Então, nós temos hoje muitos padrões sociais e uma coisa muito interessante é você validar o seu filho ou o ser humano enquanto criança ainda. O que é isso? Você tem um filho, né? É você tratar seu filho com realidade, mas com aceitação. Porque a grande questão, na verdade, é a aceitação. Então, seu filho, por exemplo, tem uma questão lá na escola, ele chega em casa e fala: mãe, disseram pra mim que eu sou ruim no futebol. Talvez ele seja ruim no futebol. O que você pode fazer? Dizer: meu filho, você é ruim no futebol, mas você não é isso. Você é muito mais que isso. Ou seja, o seu todo é muito mais importante do que uma questão particularizada. Só que a gente vive numa sociedade onde padrões de sucesso e de beleza são predominantes. Então você não pode ter uma perda, você não pode envelhecer, você precisa ser perfeito. Não pode engordar. Não, você não pode nada. Porque se você não for perfeito, você não vai estar dando conta dos padrões que são estabelecidos para você. E o que a gente pode estar fazendo para estar prevenindo, né, esse momento que é um momento de conflito, né? Porque a baixa estima é um conflito pessoal e solitário, né? Então, com relação à criança, por exemplo, você vai estar fazendo aquilo que eu te falei, a validação, né? Você vai estar tratando a criança com realidade, mas você vai estar aceitando. Com relação a si mesmo, eu digo que quando isso não vem da infância, isso precisa vir daqui. Então, na verdade, você precisa se conhecer, você precisa estabelecer uma boa relação com você. A partir do momento que você se conhece, que você sabe quem você é e que você se aceita, você está pronto para outras relações. Porque, vamos lá, se eu não estiver bem, o seu sucesso vai me incomodar. Eu não vou querer estudar mais, eu não vou me preocupar em crescer, tudo passa a me incomodar. Mas se eu estiver bem comigo mesma, então eu vou achar que eu mereço o melhor. O que é isso? Eu vou buscar relações que me deem o melhor em todas as áreas da minha vida. Então eu vou buscar uma pessoa que me trate bem, eu vou buscar um curso que me prepare melhor, eu vou buscar relações que me validem. Mas eu não posso ser refém dessas relações. Isso sai de mim para o outro, não do outro para mim. Agora, eu queria saber, uma curiosidade, nós mulheres somos mais acometidas por esse problema ou os homens? Ou não tem isso?
Não, na verdade não tem isso. O que acontece com mulher? Mulher se expressa mais. Nós falamos muito mais que os homens. Então, na mulher, isso é mais evidenciado. Outra coisa também é a cobrança social, que a gente falou há pouco. A questão do engordar, a questão do envelhecer. Então, por exemplo, eu fui traída, né? Vamos supor. E aí eu vou querer saber por que eu fui traída. Eu penso, eu fui traída porque tem algo de errado comigo. Muitas vezes não tem nada errado comigo. É um problema da relação. Só que se eu não estiver bem comigo, eu não vou conseguir perceber isso. Então a questão é você estar bem resolvida com si mesmo, independente do que as pessoas vão vir a fazer com você. Exatamente isso. A questão é que quando eu sei quem eu sou e quando eu aceito os meus aspectos, e aí eu não estou falando de fantasia, eu estou falando de realidade. Quando eu aceito quem eu sou, com os meus erros, com os meus acertos, com as minhas dificuldades, com as minhas vitórias, então isso vai estar muito mais claro para mim. Se eu passar por um problema qualquer, eu vou saber lidar com esse problema. Vai me causar sofrimento? Claro, mas eu vou conseguir levantar e reagir de forma mais rápida porque eu sei quem eu sou. Agora, uma coisa que vem assustando muito, eu acho, é que cada vez que o tempo vai passando, a gente vê que pessoas mais novas vão passando por problemas, né? Isso já começa na infância, porque é gordinho, porque é baixinho, porque tem um nariz grande, porque tem a orelha de abano. E aí o problema de autoestima começa nessa fase. Então, porque na adolescência nós não sabemos ainda quem nós somos. E aí nós procuramos nos autenticar no outro. Eu quero pertencer a um grupo. E aí eu assumo a identidade daquele grupo, que muitas vezes não é minha. Então é muito importante que nós fiquemos de olho nos nossos adolescentes. Por quê? Nessa fase, especialmente, não que tenha em outra fase, mas na adolescência as pessoas estão mais propensas a se importarem com a opinião alheia, porque não estão seguras de si ainda. Então a gente encontra adolescentes que se maltratam, e os adolescentes podem partir para práticas de autopunição. Isso é muito sério. A adolescência é uma época que a gente realmente tem que ficar de olho. Por quê, Paulinha? Mais uma vez, por esses padrões que nos são socialmente impostos e que a gente não dá conta. Porque, na verdade, nós não somos perfeitos. Essa é a questão. E exigem de nós um padrão que acaba sendo maior do que nós somos de fato. E que tipo de pessoa pode se tornar essa criança na fase adulta se tiver esse problema de baixa estima por muito tempo e não procurar ajuda de um profissional, por exemplo? Provavelmente aquele paciente que aparece com depressão, aquele paciente que não consegue se implicar nas suas questões, então aquele paciente vítima do mundo, que acha que tudo está no outro porque não consegue olhar para si. E quando eu não consigo olhar para mim, é mais fácil eu apontar o seu erro. Então, o que um processo psicoterapêutico faz, na verdade, é trazer a questão do externo para o interno. Ok, quem eu sou? O que eu posso fazer por mim de melhor? É o que eu te falei, se essa validação não vem lá do passado, a gente cria ela no presente. A partir de você mesma, porque o passado não está mais aqui. E a minha realidade, quem constrói sou eu. Achei fantástico. Essa sua frase agora final foi maravilhosa. Eu acho que você aí de casa conseguiu, né? Compreender, entender esse âmbito, esse mundo de baixa estima, de autoestima, esse sobe e desce que é a nossa vida. E se a gente não conseguir se entender, se enxergar, vai ser difícil resolver. Até mesmo com ajuda, porque na verdade a gente procura ajuda por isso mesmo, porque não está conseguindo resolver um problema pessoal sozinho. E nós estamos aqui para isso, para estender a mão justamente para quem não consegue se resolver sozinho. Né? O terapeuta nada mais é do que alguém que vai te guiar. O terapeuta não decide por você. O terapeuta ele caminha junto com você para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Maravilhosa, como sempre. Por isso que vai estar sempre com a gente aqui no Atualiza. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou te dar um beijo aqui. Obrigada mais uma vez. E eu vou conversar agora com o Fernando Borges, ele que é fotógrafo profissional. E ele é um cara responsável por colocar a pessoa lá embaixo ou então levar para as alturas. Porque o resultado de uma foto faz milagre com a pessoa, né? Exatamente. O reflexo que tem na pessoa, na própria autoestima dela, é muito importante. Ela pode ficar muito bem antes mesmo de ver o resultado ou muito mal, dependendo de acordo
dependendo do fotógrafo. E como ela tiver também. Se ela tiver muito, muito abalada, também nada vai querer agradar, né? Exatamente, mas cabe o fotógrafo a saber conduzir aquele momento, tá tendo sensibilidade para aquela situação da modelo, né? E a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista que realmente a foto ela tem esse poder sobre as pessoas. Eu, por exemplo, se eu acordo meio enjoado, não estou muito legal, ou comigo, ou alguma coisa externa, o simples fato de trocar minha foto de perfil das minhas redes sociais e começa comentário, curtida e tal, e você olha ali, se acha legal, se acha bonito, tá uma produção bacana, aquilo já muda. Seu dia já começa com um brilho, já com uma outra coisa. Você tem algum caso de pessoas aqui, ou alguns casos de gente que chegou aqui bem assim e quando viu o resultado já ficou diferente? É muito legal, assim, ver o resultado das pessoas antes mesmo delas verem as fotos. E às vezes o dia elas não se veem sendo fotografadas, durante a ação elas já ficam muito felizes e falam que amaram as fotos antes mesmo de ver a foto. E já teve um caso uma vez, uma situação de uma cliente que virou até amiga minha, ela é maravilhosa, e ela tinha acabado de divorciar e ela veio fazer as fotos. Foi num momento que todo mundo está bem abalado, principalmente no caso da mulher, né, ela se sente desvalorizada, se sente pra baixo. E depois das fotos ela ficou tão feliz, que ela me trouxe muitos clientes só com a forma dela contagiar as pessoas dentro do trabalho e no dia a dia. Que ótimo. Isso é bem legal, esse resultado, assim. E eu acho que, assim, uma das principais causas desse problema com estima entre homens e mulheres é questões financeiras, né, desemprego, separação, traição, enfim, são questões que costumam derrubar realmente a autoestima. E também tem o caso de pessoas que recebem um diagnóstico de uma doença, como por exemplo câncer, que é uma doença grave, preocupante, e a gente encontrou a Rita, linda. Obrigada. Que tá aqui, acabou de superar, né? Verdade. Essa doença, passou por sessões de quimioterapia, radioterapia, teve dias que pensou que não fosse suportar mais, que não ia ficar mais aqui entre a gente. Verdade. Mas, felizmente, graças a Deus, ela está aqui maravilhosa, diva. E ela é uma dessas pessoas que tinham um problema, né? Estavam passando por um problema de baixa estima, realmente, até mesmo por conta da doença. Verdade. Mas aí encontrou com o Fernando, fez umas fotos, aí conta pra gente, vou deixar você contar. Então, Paula, é algo realmente fascinante, né? Eu, desde pequenininha, sempre gostei das lentes, né, fotográficas. Isso aí é de família, não tem jeito. Mas jamais poderia imaginar que um dia eu pudesse passar pelo que eu passei, né, como você relatou. Mas como, graças a Deus, né, com uma fé em Deus que nós temos também, e com o tratamento que eu tive, foi descoberto logo no início, né? Foi de grau 2, passei por tudo isso e estou aqui maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Melhor ainda, porque me descobri como modelo plus size. Uau! Exatamente. Com as fotografias aí do Fernando, que é um dos melhores, né, que nós temos aí. Muito bom mesmo, muito bom. Né? Não é porque tá na presença, mas ele manda ver mesmo, ele é maravilhoso. E realmente isso faz um bem, a autoestima da gente ele aumenta mesmo. E nós estamos aí realmente para poder estar aí divulgando, né, o que Deus faz na vida da gente, acima de tudo. E também para a gente poder nos alegrar a cada dia e poder proporcionar também a alegria e a certeza que você que está aí do outro lado, que se sente aí, né, um pouquinho triste por situações adversas, isso aí, né, até mesmo pela conjuntura, situação do nosso país, do que a gente está passando, violência, né, tantos motivos, né, tantas violências aí contra mulheres. Então você, mulher, você pode, você consegue. É só você ter a força, a fé e o foco, tá? É isso aí, maravilhosa, gente, linda! E olha, ela mandou um recado para as mulheres e eu mando para os homens também, porque problema de autoestima não é só das mulheres. Exatamente. A gente sabe que é a maioria, né? A maioria dos casos é com a mulher. Mas o homem também tem esse problema. Fernando, já fotografou algum homem aqui que também tenha passado por essa situação? Ou que você não tenha falado, mas que você tenha observado isso? Então, a maioria das vezes, quando eu fotografo muito mais mulheres do que homens, né?
algumas das situações os homens são bem fechados e eles vêm ser fotografados quando a mulher obriga ou numa situação de casamento que tem que ter a foto. Sei bem o que é isso. Então, na maioria das vezes ele fica bem recluso assim durante a ação. A gente tenta descontrair e a gente consegue atrair ele para as fotos, fazendo com que aquele momento seja um momento feliz. Ele nem se preocupa muito com o resultado. Se ele se sentir à vontade no espaço, aí sim dá um bom resultado. E aí quando vê o resultado, aí se acha. Aí de repente vai querer até marcar mais sessões, né? Sim. Olha, muito legal. Eu queria te dar os parabéns por você ser esse profissional que é, às vezes mesmo sem saber, mas é responsável por estar levando alegria, né? Dando um pouquinho de alegria no dia de alguém, seja com uma foto, com o seu tratamento aqui no seu estúdio, como você recebe as pessoas. E eu amo fotografia, então eu admiro muito essa profissão, os cinegrafistas, fotógrafos, eu acho que vocês têm um papel fundamental na vida da gente, independente de estar na frente das câmeras, mas eu acho que por trás também. Então deixa eu te dar um beijo aqui, um abraço de parabéns. Obrigado. E você é maravilhosa. Vamos enumerar, você é maravilhosa, você é diva e você é uma vencedora, viu? Obrigada. Tô muito feliz de conhecer a sua história. Eu espero que esse bate-papo aqui tenha alcançado o seu coraçãozinho aí em casa, tá? A sua cabeça, para você que não tá passando por um momento muito bom, mas tenha fé de que as coisas podem mudar. E o primeiro passo é o nosso pensamento e a nossa atitude de querer mudar e para melhor. Verdade. Agora, já que estamos falando de foto, por favor, pose, porque o nosso editor vai fazer uma foto nossa agora. Fala, pessoa de sucesso! E aí, como tem vivido a sua vida a cada instante? Tem encontrado dificuldades no trabalho, nos relacionamentos? Tem encontrado dificuldades em casa? Às vezes, vivemos muito isso na nossa vida, né? Porém, quantos de nós, ao invés de levarmos a nossa história, a nossa vida a coisas boas, a gente fica mentalizando as coisas negativas? Será que vocês têm vivido isso a cada instante? Eu vou dizer para você hoje que dê um basta já nessa história de ficar remoendo, de ficar levando tudo para o ponto negativo. Comece agora uma nova época na sua história. A autoestima nos faz ser melhores, nos deixa mais belos e a gente fica mais feliz. E é isso que eu quero passar para você. A felicidade que foi plantada para você, que foi cultivada para você, você não pode desperdiçar, você tem que vivê-la. Então, independentemente de qual ponto da sua vida que muitas vezes você só está lá reclamando e murmurando e deixando de viver algo melhor, eu quero dizer para você que faça coisas que possam te deixar mais felizes. Vou te dizer algumas delas. Um ponto positivo é trabalhe melhor. Trabalhar melhor? Como assim? Viver sempre na forma alegre, na forma espontânea, na forma divertida, de fazer com que o seu trabalho seja simplesmente algo que você goste. E as pessoas que muitas vezes nos deixam doidos assim? Simplesmente temos que saber conviver com todos os tipos, com todos os gêneros e não deixar o mal entrar dentro de nós. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que literalmente permite e é sensível a qualquer sentimento. E se deixarmos muito essas coisas negativas entrarem, daqui a pouco o nosso coração está assim, ó, apertado. E não é isso que eu quero ver você. Eu quero ver você voando, eu quero ver você subindo, sendo feliz, tendo sucesso, porque foi para isso que você nasceu, para dar certo, para viver melhor, para estar mais animado. E sabe, temos a opção. Qual é a sua? Viver reclamando, murmurando, ou viver sorrindo e tendo aquilo que é mais importante para nós, a esperança. Eu quero ver você simplesmente acreditando que pode mais. Crise, todo mundo passa. Problemas, dificuldades, todo mundo tem. Mas como você tem transmitido esse problema e superado isso para virar uma solução de vitória? É isso que eu quero dizer para você. É isso que eu quero dizer para a sua família. É isso que eu quero dizer para todos aqueles que comungam com você. Saia do marasmo. Saia daquilo que te deixa mal. E viva a felicidade, viva a autoestima, sorria, porque esse sorriso
pode incomodar muita gente, mas vai deixar você, com certeza, sentindo mais vitórias, mais felicidades e mais sucesso, porque você nasceu para dar certo. Sucesso sempre! Felicidades!